E aí, pessoal, tudo bem? É, Vou falar um pouquinho aqui com vocês, né, sobre as unidades de medidas, né, e grandezas, tá? Dúvidas aí que vocês apontaram, né, para o professor. Esse conteúdo ele serve também para as turmas de sexto ano, né? Mas aqui quem me pediu foi o pessoal do nono, tá certo? Referente aí ao exercício 9 e 10 da apostila Aprender Sempre. Bom, então vamos lá. Quais são as unidades de medidas aí no nosso dia a dia, né? O que a gente mede, o que a gente tem aí no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, as nossas roupas, né, sapatos, então a gente tem medidas aqui, né? Tanto quanto números, quanto PMG, né? A água, né, a caixa d'água lá tem o volume lá dentro também, tá certo? O aparelho que mede, né, o que a água que a gente consome, né, a luz que a gente consome, tá certo? A temperatura, né, que a gente mede do nosso corpo, a nossa pressão arterial, tá certo? Olha lá, ó, a capacidade de um pendrive, né, por exemplo. Então, quem tem carro, moto, sei lá, até mesmo bicicleta, né? Vê a velocidade, né? O peso das pessoas, tá certo? Então, o celular da gente, né? Mede também lá o tanto que a gente gasta de bateria, tá certo? Olha, a internet também a gente consegue fazer medidas, tá certo? Ó, de downloads e uploads, né? Na cozinha, a gente utiliza balança, utiliza copo medidor, né? Colher, xícara, tá certo? Para poder colocar as quantidades lá nas medidas, né? Uma trena, uma régua, né? Uma fita métrica, tá? O relógio, né? O cronômetro, o calendário, tudo isso aí é indicação de coisas que a gente entende como unidades, né? De medidas no nosso dia a dia, em nossa casa, tá certo? Mesmo que a gente não faça a medida lá no relógio de água, no relógio de luz, né? Mesmo que a gente não faça essa medida, mas a gente tem, a gente vê, a gente passa por ele, né? Tá certo? Em algumas casas também tem apartamentos, né? Aquele aparelho de medir o gás também, né? Então, isso daqui é o nosso dia a dia, tá? Entre outras coisas, claro, aí, dependendo de cada um de vocês, né? Bom, então, a gente pode medir comprimento, pode medir a área, né, a superfície, tá certo? A capacidade, o volume, né, o que contém dentro, né, de alguma coisa, né? A massa, tá? Que inclusive, né, a gente tem que entender que quando a gente fala medida de massa, né, é como se fosse assim, eu vou lá numa balança me medir, tá certo? Me pesar. Eu não estou medindo o meu peso, eu estou medindo a minha massa, tá? A medida de pressão, principalmente mais é a pressão arterial, né, que a gente faz, tá bom? Medidas de ângulos, né? A gente vê muita coisa em ângulo dentro de casa, né? A porta quando abre, tá certo? A gente vê o ângulo, né? O computador, lá o notebook, quando a gente abre o notebook, a gente vê um ângulo, né? Aquele tripé que a gente coloca para segurar o aparelho celular, a gente vê um ângulo, tá certo? A antena, né? Que a gente vê a parabólica ali, também tá num ângulo, tá certo? E muitas coisas, né? Que a gente vê medidas de ângulos, tá bom? Medida de tempo, né? Então, dia, mês, semanas, né? Hora, minuto, segundo, tá certo? Tudo isso é medida de tempo. Velocidades, né? Quilômetros por hora, metros por segundo, né? A velocidade que você anda de bicicleta, que você anda a pé, que o ônibus, né, te leva até tal local, né? O carro do seu pai, a moto, né? Medidas de temperatura, né? Hoje está mais frio, está mais quente, né? O teu corpo, né? Tá com febre, tá certo? Quer dizer, medidas de armazenamento, como eu mostrei lá, o pendrive, o HD, né? A capacidade que o seu celular armazena, tá certo? Então, tem vários tipos de medidas que tá no nosso dia a dia, né? Que a gente sempre tem, a gente não vê, mas agora a gente começa a perceber essas coisas, tá? Bom, então o que é importante aí na nossa atividade que vocês vão fazer? É identificar o que significa, então, a diferença entre grandeza, tá certo?
e unidades de medidas mais usadas aí no nosso dia a dia, tá? Então, o tempo é uma grandeza, a temperatura é uma grandeza, o comprimento é uma grandeza, tá? Velocidade, massa, corrente elétrica, pressão, os ângulos, volume, né? Capacidade, superfície, área, o armazenamento, tudo isso é grandeza. Agora, o que representa essas grandezas são as unidades, tá certo? Então, quando eu falo de tempo, então o tempo pode ser o dia, a semana, o mês, o ano, a hora, o minuto, o segundo, né? Temperaturas, graus Celsius, graus Fahrenheit, graus Kelvin, né? Comprimento, metro, quilômetros, centímetros. Eu tenho vários, tá? Então eu não vou colocar todos, eu coloco como infinito, né? Mas vocês entendem. E também vocês podem fazer pesquisas na internet, perguntando lá quais são as medidas de comprimento. Então, vai aparecer para você, tá legal? Velocidades, né? Que é quilômetros por hora, metros por segundo. Quando eu falo de velocidades de internet, é megas, né? Megabytes por segundos, tá? Massa, toneladas, né? Quilos, gramas, tá certo? Corrente elétrica, megawatts, né? Kilowatts, tá? Watts, ampere, tá certo? E a pressão, né? A pressão é medida por milímetros de mercúrio, tá? Ângulos, pode ser graus ou radianos. Volumes, metros cúbicos, litros, centímetros cúbicos. Área ou superfície, metros quadrados, centímetros quadrados, hectares, né? Uma área, né, de uma fazenda muito grande, a gente vai falar hectares, tá certo? E os armazenamentos que a gente já conhece, né? Compra lá com um celular, tem que ter 8 GB, né? 16 GB, né? Tem que ter uma capacidade de armazenamento bom, né? Por exemplo, vai comprar um computador, né? Tem que ter 1 tera, sei lá, de armazenamento, tá? Então aqui, ó, a diferenciação entre grandeza e unidade de medidas, tá certo? Essas são as mais que a gente vê aí no nosso dia a dia, que a gente fala, tá? Bom, e instrumentos, o que mede tudo isso daí, tá certo? Então veja, ó, eu não tenho tudo isso na minha casa. Pode ser que você tenha, pode ser que você não tenha tudo isso, né? Mas algumas coisas dessas você tem e você já viu e você já ouviu falar, que é régua, trena, uma xícara para medir, né? Lá, fazer o bolo, né? A colher, 2 colheres, não sei o que, é medida. O copo medidor, o calendário que você mede, né? Os dias, né? O tempo, tá certo? O relógio que você mede também o tempo, transferidor de grau, né? Porcentagens, aquela porcentagem que aparece na bateria também. A medida de porcentagem quando você fala, olha, coloca tantos por cento aí, né, de um líquido para misturar, então é medida, tá certo? A balança, né? Que mede lá o quilo, a grama, tá certo? O termômetro, temperatura, o velocímetro, a velocidade, tá? O cronômetro, né? Que vai medir o tempo lá em segundos, né? Ou uma unidade menor que segundos, tá certo? A bússola, a fita métrica, né? Os pedômetros, aqueles apps que a gente coloca no celular. Então, conforme a gente vai andando, no final do dia a gente vai lá e olha quantos passos a gente deu durante o dia. É também um instrumento de medida, né? A palma da mão. Então, às vezes você vai dar uma medida, ó, aqui está medindo 5 palmas da minha mão, tá certo? É um instrumento de medida, tá certo? O aparelho de aferir a pressão, tá certo? O relógio da água, né, que é o nosso hidrômetro, tá? O relógio de luz, que é o medidor de energia elétrica. E em algumas casas, alguns apartamentos, tem o relógio de gás, né, o que é o manômetro. Mas veja bem, nem todo mundo tem. A maioria tem o botijão de gás lá e coloca, mas em alguns tem o relógio, tá bom? Esses aí são alguns dos instrumentos, tá certo? Que pode aparecer, tá bom? Bom, com isso, eu espero aí ter ajudado você um pouquinho, né, a ter aprendido um pouco sobre as grandezas e medidas, tá? Agora vamos exercitar. O 9º ano, lá, ó, página 6, 7 e 8, o exercício 9 e 10, fala justamente do que nós tratamos aqui, tá bom? Então, bons exercícios para vocês aí.
Até a próxima explicação. Abraços!